Bom dia, senhores. Mais uma vez, pedimos desculpas pelo atraso. Vamos dar início, então, ao nosso evento. Já que todos estão confortáveis e acomodados, eu quero iniciar, então, esse evento fazendo a minha autodescrição para facilitar, então, a acessibilidade de todos. Sou homem, moreno alto, cabelos e barba preta. Estou trajando, então, um blazer azul, camisa branca e calça de cor bege. Informamos que este evento, então, está sendo transmitido pelo canal do YouTube, o canal oficial da CGM, que é @CGM São Paulo, com o objetivo de disseminar a cultura de informação e boas práticas. Então, neste caso, para a acessibilidade de todos, temos aqui os tradutores de Libras, que é a língua brasileira de sinais da Central Comunicacional da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, os intérpretes Esther Belém, Gabriel Veríssimo, Denise Santos. A Controladoria Geral do Município de São Paulo hoje, então, promove a 6ª edição do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios. O evento é uma iniciativa nacional que visa fortalecer a governança em privacidade e proteção de dados pessoais no âmbito municipal, promovendo a cooperação técnica entre federativos e também a consolidação de políticas públicas alinhada à Lei 13.709 de 2018, que rege a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A presidência do Fórum é exercida pelo município de São Paulo, que lida os trabalhos com base em uma atuação estratégica, colaborativa e orientada à efetividade das políticas de proteção de dados no setor público local. Já a diretoria do colegiado é composta por 6 capitais que representam a diversidade regional no país: Rio de Janeiro, Manaus, Rio Branco, Canoas, Porto Alegre, Brasília e Recife. Assim, o Fórum consolida-se como um espaço institucional de articulação e diálogo federativo, comprometido com a modernização da administração pública, a promoção dos direitos fundamentais dos titulares de dados e também a construção de uma cultura de privacidade nos municípios. E para dar continuidade, então, ao nosso evento agora, eu convido as autoridades para compor a nossa mesa de abertura. O Controlador-Geral do Município de São Paulo, presidente do Fórum de Proteção de Dados dos Municípios e também encarregado pelo tratamento de dados pessoais do município de São Paulo. Temos aqui Daniel Falcão. Uma salva de palmas. Peço a gentileza também que suba ao palco Marcela Ruda, secretária municipal de gestão. Subindo também ao palco, Rodrigo Correia, secretário de Integridade, Transparência e Proteção de Dados. Peço a gentileza que compõe a mesa, André Medialdeia, assessor técnico da Secretaria Municipal de Segurança Urbana Municipal. Também ao palco, Danila Souza Nunes, assessora da Secretaria do Governo Municipal. Peço a todos que, por gentileza, fiquem à vontade. Bom, neste momento, então, eu vou passar a palavra agora para Danila Souza Nunes, assessora da Secretaria do Governo Municipal. Bom dia. Olá. Olá, bom dia a todos. Vamos lá. Eu sou assessora do gabinete da Secretaria de Governo e uma das responsáveis pelo controle interno também da Secretaria. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, tenho cabelo castanho, peso e altura mediana. Estou trajando uma calça cinza, uma blusa preta e um blazer preto. Sobre a Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo, entre as suas diversas atribuições, ela é responsável pelo assessoramento e pela interlocução do gabinete do prefeito e todas as suas secretarias municipais. Nossa estrutura administrativa atual é composta por 3 secretarias executivas,
2 coordenadorias e uma assessoria jurídica. Diante disto, nós lidamos com muitos processos e muitos dados pessoais. Atualmente, nós estamos em 211 colegiados, entre GTs, comissões, conselhos, então a gente tem bastante trabalho. E muitos contratos também, 87 contratos a Secretaria administra atualmente. Diante de todas essas demandas, realizamos a capacitação em fevereiro deste ano, lá no TCM, e aí nós sentimos uma grande necessidade de uma melhoria interna, de um... Como que eu posso dizer? De um aprimoramento das nossas secretarias em relação aos dados pessoais. A CEP é uma das secretarias que mais lida com dados sensíveis de munícipes, né? Devido aos programas que ela desenvolve. E aí nós realizamos a criação de um grupo de trabalho e, com base nesse grupo de trabalho, nós começamos as reuniões técnicas, voltadas para entender o que eles tinham e como eles lidavam com os dados pessoais. Nessa trajetória das reuniões, nós pegamos vários gargalos que, infelizmente, se não tivesse acontecido essa capacitação, não teria surgido. Recorremos à controladoria, que nos deu muito suporte, realizamos reuniões mais aprofundadas, e nessas reuniões nós trouxemos as pessoas que lidam com os dados, que são os servidores lá da ponta, que muitas vezes não vêm nas capacitações ou acabam passando despercebido pelos e-mails que recepcionam. Foi fundamental, porque eles entenderam a sensibilidade do teor da proteção de dados, dos dados que eles recepcionam, tanto dos munícipes quanto dos próprios servidores. Então, com base nessas delicadezas que eles tratavam e como eles tratavam, nós fizemos alguns PDCAs junto com a controladoria, nós implementamos esses PDCAs, esses planejamentos, que deu muito certo. Conseguimos falar a mesma linguagem, as 3 secretarias, as 2 coordenadorias conseguiram fazer as implementações muito bem, e atualmente nós estamos neste caminho. Entre os programas, tem um que se destaca, que ainda está em implementação, que é a Jornada Cidadão, de CEP, que ele envolve a captação de dados sensíveis de munícipes em situação de rua, onde estão, em qual hospital vão, onde dormem, onde se alimentam. Então, essa capacitação não é feita somente pela nossa secretaria que administra o processo, mas por todas as outras que estão nesta demanda. E aí, tem um levantamento aqui que a gente ainda está explorando, porque cada secretaria cuida dos seus dados pessoais, os dados pessoais que recepcionam de uma forma, e a gente não tem ainda uma junção de como tramitar esses dados. Então, muitas vezes, a troca das informações é por e-mail, e aí o que nós alinhamos com eles? Tudo bem você recepcionar o e-mail de determinado munícipe, mas tem que ser uma pessoa X, tem que ser um e-mail X, e aí não pode ter divulgações. Enfim, nós falamos da sensibilidade que é o dado pessoal daquele munícipe, e estamos nessa jornada de maturidade. Ainda temos muito que evoluir dentro da nossa secretaria, ainda temos muitos processos para a gente poder trabalhar com eles, para a gente poder lidar com eles, mas eu acho que o primordial é a capacitação dos nossos servidores e é entender o que os servidores lá da ponta que recepcionam os dados fazem com esses dados, né? Como eles armazenam, como eles escrevem, o que faz com o papelzinho que escreve o nome. Então, tudo isso a gente foi capacitando e nós estamos preparando eles para poder atender melhor tanto os munícipes quanto os servidores. É isso. Nesse momento, então, eu passo a palavra para André Medialdeia, que é assessor técnico da Secretaria Municipal de Segurança, representando aqui Orlando Morando. Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é André, eu sou chefe de assessoria técnica da Secretaria de Segurança Urbana. Esse tema é muito importante para nós, por conta da proteção das informações, por conta da própria natureza do setor, tanto com relação aos funcionários, nós temos corregedoria,
Ou seja, praticamente toda a informação que a gente trata, ela é sensível, né? E hoje nós temos aí o Smart Sampa, que também lida com muita informação sensível. Então, esse é um tema muito importante. A gente conta muito com a ajuda da Controladoria para nos orientar e para podermos aplicar melhorias contínuas nesse setor. Esqueci de me descrever. Eu sou homem, tenho 1,73 m, mais ou menos. A gente vai encolhendo com a idade, então eu devo estar mais ou menos aí. Uso óculos, sou bem míope. Mesmo de óculos eu enxergo um borrão total aqui. Sou magro e, enfim, é isso. Então, desejo um bom trabalho para nós. Obrigado. Nesse momento, então, eu passo a palavra para Rodrigo Correa, secretário de Integridade, Transparência e Proteção de Dados. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Começo aqui com a minha autodescrição. Sou um homem negro, de pele clara, média estatura e visto aqui um terno azul. Começo cumprimentando meu querido amigo Daniel Falcão e parabenizando pela realização desse encontro. É fundamental reunirmos aqui os municípios para que compartilhemos as dores e as delícias do que é implementar a proteção de dados nos respectivos entes. E eu digo as dores e as delícias, eu lembro logo no início, a secretaria a qual atualmente estou ocupando na Prefeitura do Rio, e é uma alegria também a Prefeitura do Rio estar aqui presente, é a responsável pela implementação da adequação LGPD no município do Rio. Eu lembro que ainda em 2021, eu nem secretário era procurador junto ao gabinete do prefeito, a minha atual encarregada geral de dados era a voz que pregava no deserto a palavra da LGPD. E por muitas vezes o responsável pela implementação se vê nessa situação. Isso me fez lembrar, Ana, você há tempos atrás, sozinho, tendo um compromisso de convencer o gestor de que implementação, adequação à LGPD é algo extremamente relevante, sob o ponto de vista do cidadão, que tem os seus dados tratados pelo poder público, e o poder público precisa tratar dados para que faça melhor suas políticas públicas. Tá aqui o responsável da Secretaria de Segurança Urbana, que acabou de dizer que para o Smart Sampa vai ser fundamental isso, e o gestor estar convencido disso como algo prioritário, porque colocar isso na sua agenda dentre várias outras prioridades. Então, eu acredito que a importância desse encontro é permitir que os entes compartilhem trilhas de sucesso, mas também compartilhem as dificuldades do que se trata isso, né? Não é um mundo encantado onde é super fácil se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, a observar os normativos e cartilhas editadas pela Autoridade Nacional. Na verdade, é uma dificuldade, e estarmos juntos é a oportunidade de compartilharmos isso para que possamos avançar. Então, eu quero parabenizar ao Daniel por estar realizando esse encontro. Eu acho que é uma oportunidade incrível de estarmos juntos para isso, por permitir que a gente possa aqui debater, conhecer o trabalho do colega, porque os municípios, às vezes, carecem de um fórum adequado para que possam trazer suas questões, que não são as questões do Estado, não são as questões da União. Temos questões muito particulares, porque nós temos o privilégio de estar mais próximo do cidadão. Aqui vocês estão próximos do cidadão paulistano, a Prefeitura do Rio próxima do cidadão carioca, e é esse cidadão que se relaciona intensamente conosco, que nos confia os seus dados pessoais para que possamos realizar políticas públicas na área de saúde, educação, transporte, e isso implica normas e orientações no que diz respeito à controladoria desses dados, no que diz respeito ao compartilhamento desses dados, eventualmente com prestadores de serviços privados, concessionários de serviço público. Então, a importância desse encontro é fundamental. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, Daniel. Mais uma vez, parabéns pelo evento e que tenhamos aqui um excelente e frutífero encontro. Obrigado. E, nesse momento, passo a palavra para Marcela Arruda, secretária municipal de Gestão. Bom dia.
Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, aquelas que nos assistem. É muito bom estar com vocês hoje. Sou uma mulher de 1,60 m, com salto um pouco mais, é claro, de cabelos pretos abaixo do ombro, cor parda, hoje visto um blazer e uma calça azul bique, exatamente na cor azul bique. E é muito bom estar com vocês aqui hoje. Quero iniciar, Daniel, te cumprimentando. Você que tem feito um trabalho incrível na cidade de São Paulo, na nossa controladoria, com muita competência, que se estende a toda a sua equipe, seus auditores, seus cargos de confiança, sua corregedora e chefia de gabinete. Parabéns pelo trabalho e é muito bom ter você, além de controlador da cidade de São Paulo, também como responsável direto pelos dados. Então, é muito importante para a gente. O prefeito Ricardo Nunes tem intensificado todas as ações que dizem respeito ao fortalecimento da transparência. E, nesta data, já cumprimentando a todos vocês do fórum, os meus colegas aqui de mesa de abertura, é importante lembrar que esta consolidação do que a gente entende por transparência, por gestão de dados, e, em especial, no dia de hoje, que está completando aniversário a lei de transparência, né, a LGPD, exatamente aos 14 de agosto, nós temos aqui o aniversário da LGPD, a presença de vocês e a presença da cidade de São Paulo neste importante fórum reforça também a ideia do compromisso que nós temos para o fortalecimento da boa governança de dados e da transparência, da privacidade que devemos dar. Esse desafio é um desafio que não é tão fácil quando nós falamos em cidades em qualquer proporção. Mas quando nós estamos falando da cidade de São Paulo, uma cidade que tem em informações registradas em processos, pelo menos 20 milhões de processos físicos, e hoje nós temos 7 milhões de processos digitais, o que se soma 289 milhões, pelo menos, de folhas em papel, que seria equivalente em papel, mas no digital. Estamos falando de um compromisso que é muito maior, que atrelado aos números do papel, que antes havia uma certa, eu não digo dificuldade, porque enquanto gestão pública esses dados têm que ser acessíveis, independente se papel ou se no digital, mas todos os processos que antes eram em papel, hoje estão em forma digital. E o que tem a ver isso com o Fórum de Proteção de Dados? É que nós, ao longo desta jornada, ao longo desses últimos 7 anos, pelo menos, aí, da lei, mas um pouco mais para São Paulo, na sua transformação digital, na digitalização de serviços, também aumentamos a facilidade que tem o cidadão e todas as pessoas para acessar todas as informações. E o compromisso maior que temos aí, vivemos numa era em que dados não devem ser pensados apenas como informações estratégicas de um contencioso não enxergado, mas sim como matéria-prima, Daniel, que diz respeito à nossa própria pessoa, a história de pessoas, a histórias de famílias, a história de processos que são importantes para o desenvolvimento de uma cidade. E aí nós falamos das dificuldades que nós temos. E em São Paulo, nós ainda temos uma dificuldade em todos os dias, unir forças para fortalecer a segurança na proteção de dados. Imagina nas cidades menores. Não é isso, Gustavo? Imagina o que o Fórum de Prefeitos, a Frente Nacional de Prefeitos, pelo Mário, deve ouvir das cidades menores nas suas dificuldades. E a pergunta que eu faço e deixo como provocação, já que é uma fala só de abertura, é o que nós estamos fazendo para aqueles que já avançaram para contribuir para o desenvolvimento daqueles que ainda estão caminhando. Nós temos uma RCI, por exemplo, na Secretaria de Gestão, coordenada pela Luciana, que está aqui, levanta a mão, Luciana. E tudo isso é orientado pelo Daniel e pela equipe. Nós temos uma controladoria muito ativa.
Então, nós temos cursos de capacitação dados pela controladoria. É importante que o governo assim, fortaleça também isso, porque a controladoria dá muitos cursos de capacitação, a Secretaria de Gestão também pela Escola de Governo, para os servidores, mas ainda assim nós encontramos as dificuldades que são comuns quando você lida com pessoas e quando você lida com informações de uma lei que não é difícil da compreensão, mas existe sim as suas dificuldades de aplicação concreta, em diferenciar o privado do público, aquilo que é público e é flexível, aquilo que já está dentro dos cuidados das esferas públicas, mas, enfim, estamos falando de dados sistêmicos cuja proteção não pode ser vencida sem esforços que são conjuntos. Então, por isso, nesta fala, eu quero reforçar a importância de um fórum como esse, a importância de sair deste ambiente, os desafios, mas a celebração por aquilo que já está sendo feito. Nós fomos reconhecida como cidade mais transparente do Brasil há pouco tempo, capital mais transparente do Brasil. Isso se deve a um trabalho que é conjunto de todas as secretarias. Hoje, se você acessa a Secretaria de Gestão, você vai ter acesso a quantos servidores nós temos de forma simplificada, aos dados onde esses servidores estão, qual é a remuneração. Se você acessa a Secretaria de Educação, igualmente você terá acesso aos dados numéricos sobre 1.080.000 alunos. Se você acessa a Secretaria da Saúde, igualmente terá acesso naquilo que é permitido, e aí nós entramos em dados sensíveis, mas internamente temos uma gestão com prontuários eletrônicos. Quando vamos para a segurança, o Smart Sampa, nós temos um painel com muita clareza desses dados, mas até aqui eu estou falando de dados numéricos. A nossa preocupação é também o olhar para aqueles que olham para a cidade de São Paulo como um grande tesouro de diamante de dados, e que, às vezes, entrando com uma prestação de serviço que parece ser inocente, tem acesso a dados estratégicos, dos quais nós não dispomos diretamente, justamente em proteção ao cidadão. Então, nós estamos fortalecendo com a nossa empresa, a empresa pública de tecnologia, que é a Prodan, as nossas tecnologias internas para ter mais acessos estratégicos, mas também dificultar o acesso inoportuno das empresas que muitas vezes querem, a despeito de um serviço qualquer, a prestação de um serviço qualquer, utilizar os nossos dados que dizem respeito aos dados dos cidadãos. Então, trouxe aqui algumas provocações de como fazemos isso no dia a dia, a partir de uma pessoa que eu considero muito importante, que é o servidor público, com esse treinamento que é intenso, saber que naquele momento que ele acessa todos os dados da assistência social e tem informações prestigiadas, não digo privilegiadas, mas prestigiadas de um acesso direto, ele está ali também com uma incumbência que é da mais alta responsabilidade, que é da proteção desses dados e a proteção, que eu digo, em um último estágio, da própria democracia, quando nós temos aqui a estratégia de segurança jurídica e de segurança de todos esses dados. Muito bom estar com vocês. Contem com a Secretaria de Gestão para mais informações, para respostas em atenção à Lei de Transparência, mas com os cuidados da LGPD. E contem com a Prefeitura de São Paulo. Muito obrigada, um bom evento para todos vocês. Agora, para dar as boas-vindas, eu passo a palavra ao Controlador-Geral do Município de São Paulo, Daniel Falcão. Bom dia a todas e a todos aqui. Um prazer poder aqui proporcionar esse fórum não só para quem está aqui, mas também para todo o Brasil via YouTube. Primeiramente, eu queria me autodescrever. Eu sou um homem branco, 43 anos, 1,83 m, o peso não falo. Estou vestindo um costume cinza quadriculado com quadradinhos brancos, camisa branca e gravata laranja, tenho cabelo castanho querendo começar a ficar grisalho, uso barba e sapatos pretos. Também sou pai do Paulinho e torcedor do maior clube do Brasil, o único tricampeão mundial do Brasil. O Marcos sempre fiquei conformado porque o dele não tem mundial, mas o meu tem 3.
Muito bem, parabéns, Lili. Queria também agradecer, antes de falar um pouquinho aqui sobre o nosso trabalho na proteção de dados, aqui todos da mesa, né? A Danila, o André, o Rodrigo e a Marcela. A Marcela é uma super parceira da CGM, o Rodrigo também é super parceiro da CGM São Paulo, SMSU super parceiro nosso e governo, então nem se fala. Queria agradecer a Ascom, que está proporcionando, a Ascom da CGM, que está proporcionando tudo isso aqui, que todo mundo tenha acesso a esse grande conhecimento que nós vamos ter por meio do Wagner. Agradecer a CAF por meio da Fabi, que também nos ajuda aqui. E agradecer em especial a Coordenadoria de Proteção de Dados, né? Eu sempre falo isso quando vou falar de proteção de dados. Quando eu cheguei à controladoria no dia 4 de março de 2021, eu assinei meu termo de posse e a pessoa me avisar: você virou controlador-geral do município e também encarregado pela proteção de dados pessoais. Acho que não sabia, agora você fica sabendo. E foi exatamente isso. Ninguém tinha me avisado disso. E a gente chegou, eu cheguei, era um deserto e nós construímos muita coisa juntos. Isso se deve a pessoas que já passaram pela controladoria e pessoas que estão hoje na controladoria, né? Primeiro o Zé Maurício Linhares, depois o Kelvin, o menino Ioiô, João Lorena, e a equipe de CPD atual, que é Marcos, Vitória, Kenar, Tiago, Fábio, Matheus e a Luísa. Esqueci de alguém, Marcos? O João? Ah, é verdade, o João. Então, todas essas pessoas, APPGGs, auditores municipais de controle interno, comissionados, estagiários, têm feito um trabalho brilhante dentro do CPD, que eu faço questão de falar com vocês aqui rapidamente. Só deixo aqui abrir o celular. Então, o que nós fizemos até agora em relação à proteção de dados? Nós fizemos o diagnóstico de maturidade adotado com metodologia oficial pelo Tribunal de Contas do Município para a auditoria da Prefeitura de São Paulo pelos próximos 4 anos. Esse é o episódio que eu faço questão de contar para vocês, porque a primeira vez a CGM tem 12 anos, a primeira vez na história que a CGM sofreu uma auditoria do Tribunal de Contas foi em LGPD. Você vê como o tema chama a atenção das pessoas. E com toda a franqueza, os auditores falaram: nós queremos tratar desse assunto, mas a gente ainda não sabe direito como auditar vocês. Então nós construímos uma metodologia conjunta, TCM e CGM, para que a CGM fosse auditada e, ao mesmo tempo, nós conseguíssemos auditar todas as secretarias e subprefeituras a respeito da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados na Prefeitura de São Paulo. Fizemos uma primeira aferição e apenas uma secretaria não respondeu ao diagnóstico. Todas as outras responderam e 3 se destacaram enormemente, que foi a CGM, a Fazenda e a Procuradoria do Município. Nós já passamos de fase para um diagnóstico superior, né? Teve uma evolução expressiva também da Secretaria de Gestão, que se tornou uma das pastas com o crescimento mais rápido e engajamento da privacidade após a primeira leitura do diagnóstico. Nós fizemos uma nova estratégia da Coordenadoria de Proteção de Dados na CGM para treinamentos, priorizando a sensibilização massiva em áreas críticas do ponto de vista dos dados tratados. Treinamos mais de 600 pessoas em apenas uma semana, isso só na Secretaria da Educação. Fizemos parcerias estratégicas, com destaque ao aplicativo que vai se realizar, que é o Jornal do Cidadão, e tem grandes esforços de saúde, direitos humanos, desenvolvimento social e saúde estadual, sendo o primeiro aplicativo acompanhado pela CGM com privacidade por padrão. Nem preciso destacar que a cereja do bolo é a atuação do Smart Sampa, tanto é que está aqui o representante da SMSU, no qual agradeço o secretário Orlando Morando, que tem acreditado no nosso trabalho. O Smart Sampa é um grande sucesso, mais de 30 mil câmeras espalhadas, prendendo pessoas que estão foragidas, encontrando pessoas que desapareceram e a família não sabia onde estava, e pouquíssimos casos de problemas, e a gente luta para que esses casos diminuam ou até mesmo desapareçam. E, né, lá há um pouco mais de 1 ano e meio, né, o nosso trabalho foi super reconhecido. O fórum era presidido brilhantemente pelo Gustavo em Porto Alegre, e aí São Paulo assumiu essa incumbência de presidir o fórum. O Gustavo confiou no nosso trabalho, no qual agradeço. O Mário Lopes, que está aqui representando a Frente Nacional dos Prefeitos, acreditou no nosso trabalho, e nós temos tentado fazer um trabalho bacana, e acho que esse fórum é o cume de como o São Paulo pode demonstrar que tem um trabalho bacana em proteção de dados e pode servir de inspiração para outros municípios, né? Mais de 10 webinários realizados sob a atual direção, abrangendo temas acadêmicos e práticos. Realizamos um evento regional no Rio de Janeiro,
com o público lotado e participação de municípios do interior fluminense. Então, o município do Rio de Janeiro merece todo o destaque aqui. E grupos de trabalho do Fórum reformulados para refletir desafios concretos da aplicação da LGPD, que hoje faz 7 anos, se eu não me engano, nos municípios, com foco em políticas públicas, inteligência artificial e equilíbrio entre transparência e privacidade. Todos vocês, os municípios do Brasil inteiro, de iniciativa privada, nós temos a Chiara aqui, que é do iFood, então até a iniciativa privada vem aqui tentar aprender um pouco conosco. Podem contar com a CGM, pode contar com o Fórum dos Municípios. Nós estamos totalmente à disposição de todas as senhoras e os senhores para conhecer, fazer visitas técnicas aqui na CGM e, ao mesmo tempo, a gente também trocar experiência. Acho que era isso. Tomara que vocês tenham um ótimo fórum, ótimas palestras, aprendam, tragam as experiências de vocês para nós e que a gente continue nesse intercâmbio conjuntos. Muito obrigado a todas e a todos. Nesse momento, então, peço a gentileza que nossas autoridades se acomodem no auditório. Bom, dando continuidade então ao nosso evento, vamos dar início ao primeiro painel, com o tema Mapeando o Presente, Planejando o Futuro, Diagnóstico de Maturidade em Proteção de Dados Pessoais. Então este painel ele será conduzido por Marcos Vinícius Marins, coordenador de Proteção de Dados Pessoais na Prefeitura de São Paulo, mestrando em Gestão de Políticas Públicas na USP e pesquisador do Laboratório de Governo da Faculdade de Direito da USP. Por gentileza, suba ao palco. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? É um pouco triste estar aqui sozinho. Infelizmente, as pessoas que iam comigo acabaram não podendo vir. Mas, tomando um pouquinho da fala da secretária, a Marcela Arruda, especialmente no aspecto do que nós fazemos e no que nós podemos ajudar quem está fazendo, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico de maturidade. O diagnóstico de maturidade é uma metodologia criada pela CGM, foi criada primeiramente por conta do esforço interno de aprimorar a gestão da LGPD e depois com a vinda do TCM trabalhar junto conosco nesse aspecto da auditoria, o qual agradeço muito na figura do Adriano, que aqui está. Nós criamos essa parceria. Autodescrição, gente, me desculpa. Eu sou um homem de 30 anos, tenho uma barba bastante volumosa, um cabelo que começa a ter umas pontas brancas aqui que eu não consigo entender de onde vem, não era isso combinado. Eu estou hoje com um costume azul e uma camisa branca com listras verdes do Palmeiras, do maior time do Brasil. Então, é bom sempre deixar muito claro esse aspecto, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho do diagnóstico de maturidade. O diagnóstico de maturidade ele surge, sem dúvida alguma, de uma dificuldade. Essa dificuldade reside no fato de que a LGPD, sem dúvida alguma, nos institui uma série de deveres, mas em momento algum ela vai falar para nós como devemos executar esses deveres e muito menos dizer quais são todos os deveres. Muitos deveres advêm do princípio da LGPD. Então, por conta disso, nós trouxemos o diagnóstico como uma espécie de caminho a ser seguido. O diagnóstico, então, ele funciona de 3 formas, né? A primeira maneira de trabalhar o diagnóstico é tirando essa foto da administração pública, especialmente no que se refere aos controles que a gente vai apresentar para vocês. E o diagnóstico, então, tal qual um diagnóstico médico, visa trazer ações pontuais para cada caso específico de adequação à LGPD. Então, para determinada secretaria se trata de uma forma e outra de outra forma. Ele é modal, ele consegue ser modular em relação ao caso prático, tá? Essa é a grande diferença dele. E essa apresentação, conforme eu estava falando, ela visa apresentar esse diagnóstico para vocês, especialmente de municípios que ainda estão caminhando, que ainda estão no início da adequação,
para que vocês possam adaptar, talvez, o diagnóstico à realidade municipal de vocês, tá bom? Então, é como se fosse uma demonstração dos pontos positivos para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. O diagnóstico ele tem alguns objetivos, né? O primeiro objetivo, sem dúvida alguma, é mensurar a conformidade da LGPD, é compreender como a LGPD está sendo tratada, como ela está sendo desenvolvida. Depois disso, nós temos o quê? Identificar processos, identificar ações necessárias para adequação e também, né, propor a aceleração do processo de conformidade. Aqui são algumas das vantagens que nós esperamos em relação ao diagnóstico. Muitas delas nós já estamos percebendo, já temos provas práticas dessas vantagens, mas também é importante entender que o diagnóstico ele vai se arrastar por no mínimo 5 anos junto ao TCM, né, nesse processo de aferição da administração pública direta e indireta do município de São Paulo. A primeira vantagem que a gente tem, sem dúvida alguma, né, como está aqui, é a orientação ao gestor. É oferecer ao gestor um caminho a ser seguido. Ao invés de apenas modelos do que fazer, explicar como utilizar o modelo para nós é uma prioridade número 1 em relação ao diagnóstico de maturidade em proteção de dados. O diagnóstico ele visa compreender o panorama de São Paulo de uma maneira muito mais estratégica. Então, sua aplicação é acompanhada de muitos dashboards, que a gente vai dar uma olhadinha aqui de como que funciona, para a gente acompanhar pasta a pasta. Isso auxilia também no processo de consulta à nossa diretoria. Veja, não temos uma equipe tão grande, então, por conta disso, as consultas têm que ser muito bem tratadas no que se refere ao escopo da consulta. Então, muitas vezes, uma secretaria entra em contato conosco e o BI, que controla o resultado do diagnóstico, é que nos diz como devemos responder essa secretaria. Então, uma secretaria que está num nível mais alto de maturidade recebe um tipo diferente de atendimento e por aí vai. É tudo personalizado, tendo em vista as nuances, né, de cada pasta. Outro ponto positivo, né, é a identificação de boas práticas e pontos de atenção. A boa prática nós celebramos, nós costumamos atuar muito próximo das boas práticas para a gente disseminá-las. E os pontos de atenção, sem dúvida alguma, é onde a gente vai focar nossos esforços mais práticos e mais imediatos, especialmente, para que a gente trate esses pontos descobertos, né? Durante a aferição do nosso diagnóstico de maturidade, nós identificamos diversos pontos de atenção, mas também identificamos pontos positivos, muito positivos dentro da administração pública, especialmente no engajamento de órgãos que a gente considera fulcrais para a adaptação à LGPD. Então, veja, Secretaria de Governo, uma secretaria absolutamente importante para a adequação à LGPD, é o motor, é o principal caminho que nós temos para a demonstração da adequação, se destaca por conta do excelente contato que nós temos com eles, dos treinamentos e da disponibilidade. A Secretaria de Gestão também, Secretaria de Educação nos recebe para treinamento semana sim, semana não, e a gente adora isso. Agradeço a Lilian, que está aqui conosco hoje. E também, como último ponto, é essencialmente o auxílio à auditoria. Veja, se não há caminho para a aplicação da LGPD, como auditá-la? Então, o processo de auxílio à auditoria providenciado pelo diagnóstico de maturidade é muito importante e a gente vai destacar aqui um pouquinho, né, como que foi esse processo junto ao TCM, tá? Aqui são as fases do nosso diagnóstico. Indubitavelmente, a fase 1 é a fase mais demorada, é a fase onde nós vamos estabelecer o mínimo necessário para que se cresça dentro da LGPD. A fase 1 a gente chama de preparatória, e é basicamente nela onde você vai exprimir o princípio da boa-fé da LGPD, demonstrando planejamento, demonstrando mapeamento de processos e muitas outras necessidades imediatas da LGPD. Para essa apresentação de hoje, eu fiz uma análise em relação a como que foi na Europa nos primeiros 4 anos de vigência, tal qual aqui em relação ao tempo de 2020, para a gente demonstrar como os controles propostos atacam pelo menos 65% das multas impostas pela Europa em proteção de dados, como eu vou mostrar para vocês, tá? Então, como tudo começa na preparação, começa nos documentos fundantes, e as próximas fases são focadas especialmente no aprimoramento, mas não só um aprimoramento de LGPD. Todos vocês que estão aqui, sem dúvida nenhuma, entendem que o aprimoramento da LGPD é também um aprimoramento da gestão, é também um aprimoramento da operação de negócios. Então, por conta disso, o aprimoramento que a gente propõe nessas próximas etapas são aprimoramentos práticos e que causam efeitos práticos. Então, esse foi o nosso enfoque, foi aproveitar, numa espécie de economia de escopo, utilizar tanto para adequação LGPD, como também adequação procedimental, adequação até mesmo contábil em certos aspectos.
Aqui, mais uma vez, né, a gente falando um pouquinho dessas fases, né, nessa ideia de escada, nessa ideia de escalonamento, de avanço à LGPD, tá bom? E aqui vale a pena a gente dar um certo informação sobre como que nós aferimos isso, tá? Se a prefeitura, 99% dela estiver na fase 5 e uma estiver na fase 1, a prefeitura, ao ser questionada, dirá que está na fase 1. Por que que nós tomamos essa decisão? Uma decisão bastante difícil, né? Mas quando nós olhamos na prática o tratamento do dado pessoal, a verdade é que essa é a decisão mais segura a ser tomada. Se eu falo para a coletividade que minha prefeitura está perfeita, está na fase 5, mas eu tenho uma subprefeitura, eu tenho uma secretaria que está muito atrasada, é irreal imaginar o tratamento da política pública sem que esse dado percorra todo o caminho necessário, chegando, inclusive, em órgãos que estão na fase 1. Então, dizer que estamos na fase 5 seria, sem dúvida nenhuma, um sonho para nós da CPD. Mas a verdade é que a gente sempre vai nivelar por baixo, seja pelo incentivo, né, de quem está por baixo querer crescer, e seja também pelo aspecto prático do que é um incidente em proteção de dados pessoais. Perfeito. Essas são as nossas vertentes de análise, tá bom? As nossas vertentes de análise, sem dúvida nenhuma, advêm da aplicação da LGPD em sua prática, em sua prática diária, e nós temos 8 dimensões de análises. A primeira dimensão de análise é a estrutura organizacional, ou seja, nós olhamos a pessoa, nós olhamos as pessoas. É claro que muitos de nós que trabalhamos com LGPD temos equipes, né? Temos equipes pequenas, então acaba sendo uma etapa muito difícil, mas é também onde nós olhamos a conscientização. Então é aqui que a gente analisa se o órgão teve alguma espécie de conscientização no período de aferição, é aqui que a gente analisa se o órgão tem um comitê de trabalho, né, um grupo de trabalho em LGPD, e o grupo de trabalho é uma condição fundamental para que se inicie o processo de adequação conforme o diagnóstico. É aqui que a gente olha também a figura do encarregado de proteção de dados. A Prefeitura de São Paulo hoje conta com uma estrutura centralizada de encarregado, ou seja, é um encarregado para todas as secretarias, mais de 12 milhões de habitantes, quase 200 mil servidores públicos, e, sem dúvida nenhuma, é um cenário bastante difícil de se ver na prática. Por conta disso, com contatos especialmente com o município do Rio de Janeiro, que agradeço muito pela experiência, nós estamos propondo a descentralização da figura do encarregado de proteção de dados, visando colocar um encarregado em cada uma das secretarias e das subprefeituras para fazer um empurrão, né, da LGPD nesses órgãos nas subprefeituras. Então, nesse primeiro momento, é interessante pensar que todo mundo está de acordo, mas daqui a pouco, né, quando acontecer as mudanças legislativas que a gente propôs, cada um vai ter seu próprio encarregado, e isso também será bastante analisado pelo nosso time. Nós tratamos também sobre o tratamento do dado pessoal, seja na sua execução ou no seu armazenamento no que se refere a uma rotina de trabalho. Então, nós temos aqui análises sobre o mapeamento de dados, sobre o mapeamento de processos e sobre o mapeamento de finalidades e hipóteses de tratamento. Vale ressaltar que, basicamente, né, grande parte da execução desse projeto nosso se dá pela divisão de normatização e proteção de dados pessoais, né, tocada pelo Tiago e pelo Fábio. E o Tiago e o Fábio têm o enfoque de trazer muitos modelos e guias práticos. Então, os nossos modelos e guias práticos já estão online, com linguagem cidadã, para que a gente seja capaz de aplicar isso. Tá? Existem municípios que pedem até para receber esse guia para que eles possam usar. Isso é plenamente aberto, a gente incentiva isso, essa é a ideia de hoje. Tá? Nós analisamos os direitos dos titulares, né? Não há LGPD sem direito do titular. Então, por conta disso, nós analisamos as práticas relacionadas ao direito do titular, não só em relação à sua execução, mas em relação à sua sinergia para conosco enquanto encarregados. Ou seja, analisamos até mesmo a forma como vocês nos tratam, ou melhor, como nós recebemos essas informações para prestar para o nosso munícipe. Temos também a resposta a incidente, né? A resposta a incidente nossa, ela ainda engatinha, certamente, né, por conta da profundidade do tema, mas por conta da forma como o diagnóstico é estruturado, ou seja, focado no recurso humano, nós já notamos bastante avanço em relação à premência que um incidente de proteção de dados nos traz. Então, na ocasião de um incidente, né, nós tivemos alguns incidentes, nenhum muito sério, né, senão certamente vocês teriam visto na mídia, mas de qualquer forma, a gente tem um incidente, a gente consegue dialogar com as pastas por conta do grupo de trabalho, né? Então, aqui eu destaco, né, a Secretaria de Educação, que teve um pequeno incidente nessa semana, mas em menos de 20 minutos já tratou o incidente, já nos prestou as informações, e isso demonstra um pouco de como essa conversa do lado humano é tão importante no diagnóstico de proteção de dados. Muito mais do que modelos, muito mais do que lei, focado no ser humano.
Esses últimos 4 que nós temos é a governança do dado pessoal, ou seja, a forma como o dado pessoal é armazenado, como esse dado pessoal tem suas políticas internas, e a gente tem a transparência também, né? Conforme a LGPD avança, né, eu brinco que ela está chegando na adolescência dela, está se envolvendo com novas ideias, e uma dessas ideias que ela se envolve fortemente é a transparência, e por conta disso a gente optou por ter esse eixo específico de transparência no tratamento do dado pessoal, justamente para que a gente possa endereçar esse problema de maneira imediata. Segurança da informação também é indissociável da LGPD, e por último, gestão de terceiros, que é uma forma de analisar como a administração pública interage com a iniciativa privada, especialmente na prisma contratual dessas relações. Então, é por meio da gestão de terceiros que nós propomos um guia de cláusulas contratuais que será lançado ainda, mas um guia muito mais focado em determinar o quanto é necessário uma cláusula em cada momento e para cada instrumento, tá bom? Perfeito. Esse daqui é o nosso quadro resumo em relação a quantos controles existem para cada dimensão de análise. Sem dúvida nenhuma, um quadro desse daqui, e especialmente próximo, assusta muito no que se refere a número de controles. Mas a nossa ideia é uma ideia muito mais paulatina, muito mais tranquila de se aplicar a LGPD. Então, cada fase vai ter um número bastante razoável, bastante factível no que se refere à sua adequação, tá? Esse é o nosso quadro resumo por dimensões de análise. E aqui a gente tem o quadro resumo no que se refere a todos os controles propostos pela metodologia nossa. Essa metodologia, então, nesse primeiro momento, vai focar exclusivamente na fase 1, né, para mais de 90% da nossa administração pública, e cada um desses controles foi pensado especialmente no âmbito da urgência e no âmbito da fundamentalidade de cada um desses processos. E como que eu vou mostrar para vocês essa fundamentalidade, né? Especialmente em relação ao estudo que eu fiz para essa apresentação, que eu vou demonstrar para vocês. Mas falando um pouquinho da aplicação. A aplicação do nosso diagnóstico já teve a sua primeira aplicação no ano de 2025. Foi uma aplicação dupla. Nossa aplicação vai continuar dupla. Nós temos essa parceria com o Tribunal de Contas do município, que utiliza a nossa metodologia, e o Tribunal de Contas avalia também a administração pública indireta do município de São Paulo com a nossa metodologia. Então, a gente aplicou tanto internamente, ou seja, com a CGM requisitando essas informações, como uma espécie de treino para quando chegasse o momento do Tribunal de Contas atuar de fato, e o Tribunal de Contas também fez essa aferição, resultando em um relatório que já está disponível. Para celebrar essa parceria entre o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral do município, o lançamento dessa metodologia foi realizado no auditório da Escola de Governo do Tribunal de Contas, né, absolutamente lotado, a administração pública em peso foi lá, e foi o primeiro momento que nós apresentamos, né, toda a metodologia para toda a municipalidade. Não acabou por aí, sem dúvida nenhuma. A gente está chegando a aproximadamente 25 treinamentos focados apenas em privacidade e diagnóstico nesses primeiros 4, 5 meses, né? Sem contar agora. Então, a gente tem um grande caminho para se seguir, um longo caminho, mas esse caminho, sem dúvida nenhuma, se iniciou com o TCM, o qual eu agradeço bastante. E aqui eu tenho um pouquinho do exemplo, né, do quanto o diagnóstico de maturidade propicia o controle da LGPD. Então, essa daqui é o retrato de uma pasta, né? É claro que eu peguei uma pasta que só tem sim aqui para a gente ficar feliz, vendo bastante sim. Mas a verdade é que esse daqui é um modelo que nós possuímos, esse modelo é compartilhado junto com o Tribunal de Contas do município. E nós temos aqui uma avaliação, basicamente em tempo real, digamos assim, do que está sendo feito dos controles de cada pasta. Então, cada pasta tem acesso a esse controle de forma a dimensionar como que vai ser feito o planejamento dela. Esses controles que nós realizamos são relatórios que a gente pode fazer de maneira automatizada e, dessa forma, a gente consegue ter uma visão mais estratégica do que é a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada no município. Foi a primeira vez em tantos e tantos e tantos anos de administração pública que eu posso dizer, por exemplo, qual é a porcentagem de órgãos que têm seus processos mapeados. É a primeira vez que eu consigo dizer, dentro do município de São Paulo, quais são os dados pessoais que as pastas possuem. Então, de certa forma, o diagnóstico, mais do que LGPD, é a administração pública conhecer a si mesma. E aqui a gente vai ter algumas potencialidades que a gente vai demonstrar para vocês dos nossos modelos de mapeamento de processos. Nossa metodologia, nossos modelos, os nossos exemplos estão todos online num QR Code no final da apresentação, tá? Esse daqui é o retrato da CGM. Pela primeira vez, a gente consegue dar um retrato da Controladoria Geral do município no que se refere a tratamento de dado pessoal. Então, eu consigo checar, por exemplo, se as atribuições e competências da CGM
se traduzem em um mundo em que faz sentido o tratamento do dado pessoal. E aqui a gente tem, por exemplo, que o nosso CAF é quem conglomera a maior parte do tratamento do dado pessoal. A gente vê aqui também que a ouvidoria também se destaca. Então, qual é o contexto disso? É entender onde há mais dados pessoais, onde há mais tratamento, para colocar mais esforço na capacitação, para colocar mais esforço no ato de conhecer a própria área. A gente consegue ter um retrato do dado pessoal que é tratado dentro da Controladoria Geral do Município. Então, a gente vê que o nome, o cargo, o CPF e a matrícula funcional se destacam, o que tem bastante conexão com o que é uma Controladoria Geral. Então, a gente vê que existe aqui um retrato bastante fidedigno do que se espera, né? A gente vê que dados pessoais sensíveis basicamente não existem, e isso é muito importante para a gente, para esse contexto mesmo, né, de conhecer a si próprio. Outra potencialidade que a gente tem é conhecer quem é a pessoa que a gente trata. Então, a Controladoria Geral do Município, para cada 10 processos, 7 desses processos são de agentes públicos, o que é plenamente razoável, considerando a corregedoria, a auditoria e a própria Coordenadoria de Proteção de Dados. Então, é um retrato não só do dado, não só do processo, mas sim da pessoa, porque para nós é importante. Veja, sabendo que existe mais agentes públicos em dados pessoais do que cidadãos, significa que eu tenho que me preparar para atender o direito do titular do meu agente público. Então, isso é muito importante para nós, não só para execução, como também executar da maneira correta e eficaz. E aqui a gente tem, né, um pouquinho mais específico da LGPD, as hipóteses de tratamento da Lei Geral de Proteção de Dados que regem todo o tratamento em relação à controladoria do município. Então, a gente tem aqui que é cumprimento da obrigação legal ou regulatória, sem dúvida alguma, é a que mais se destaca, e também políticas públicas e execução de contrato. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês são informações que vocês conseguem retirar dos modelos que nós temos postados na nossa controladoria. Então, são informações que é muito importante para dimensionar esforços durante a adequação à LGPD, tá? E essas são informações provenientes unicamente da fase 1 do diagnóstico. Quanto mais se avança, mais informações são possíveis retirar do nosso mapeamento e também do próprio diagnóstico. Perfeito. Aqui nós temos um gráfico demonstrando a incidência de cada tipo de tratamento de dados pessoais realizado na CGM, e aqui a gente encontrou o nosso primeiro ponto de atenção em relação a pontos de atenção decorrentes do ponto gráfico. Então, a gente tem aqui que a análise se destaca, plenamente razoável, a coleta se destaca, o acesso, só que olha o tamanho da exclusão. A exclusão na Controladoria Geral do Município, assim como diversos outros órgãos da administração pública, assim como diversas empresas, sem dúvida alguma, existe essa dificuldade de definir o momento da exclusão, políticas de exclusão. Então, veja, informações que estavam numa planilha que se transformam em dados mostram para nós, né, essa necessidade, né, que não foi de olhar processo por processo, de já ter essa atenção em relação ao tratamento do dado pessoal no momento da exclusão, tá bom? E aqui para nós é o nosso argumento, né, porque, como a doutora Marcela Arruda comentou, né, não basta apenas a adequação, mas sim auxiliar quem está adequando também. Então, esses são os nossos argumentos para que municípios utilizem, tá? Existem 1 ou 2 municípios que estão conversando conosco justamente para importar, né, essa nossa metodologia, ou exportar, né, melhor dizendo. Mas aqui a gente tem algumas coisinhas importantes que o diagnóstico potencializa, tá? Primeiramente, a adaptação à realidade administrativa. Então, o diagnóstico propicia adaptar os controles para cada realidade administrativa. É o conceito de não se punir, de certa forma, os iguais de maneiras desiguais. Então, a gente tem esse contexto. A gente tem um mapeamento preciso de lacunas e prioridades, que se dá por meio do nosso BI, né? Esse BI é construtivo, né? Ele vai crescendo conforme a adequação. E é uma ferramenta de planejamento estratégico, que é o que mais importa para nós nesse primeiro momento, sendo muito franco, por conta da dificuldade que nós temos de chegar a todas as pastas. Então, o planejamento estratégico é, sem dúvidas, um dos conceitos mais importantes do nosso diagnóstico e é um controle de começo já, né? O controle número 4. E a gente tem aqui uma base para captação de recursos e parcerias. O que eu me refiro a isso? É muito mais fácil conseguir uma parceria, conseguir um recurso, tendo muito bem delimitado o que é o tratamento do dado pessoal que ali existe. Então, uma parceria relacionada à inteligência artificial, sem dúvida alguma, é mais factível, é mais propícia, tendo em vista que existe mapeamento de dados, que existe mapeamento de processos. Então, ela facilita esse intercâmbio para com outros municípios e para com outras entidades.
E a gente tem aqui o fomento à cultura de privacidade e capacitação, né? Isso é uma coisa própria da CPD nesse primeiro momento. É muito, muito, muito importante para nós o treinamento. A gente vai a todas as secretarias que nos convidam, né? A gente costuma deixar dias da nossa semana só para isso, então é muito importante. E o diagnóstico, ele precisa do treinamento. O treinamento é avaliado anualmente. Então, veja, uma secretaria que fez um treinamento para 1.000 pessoas em um ano, para nenhuma no outro ano, vai perder o ponto que ela tem em relação à capacitação. Então, para nós é muito importante. E, por último, a gente tem convergência com outras políticas públicas, que para mim é uma felicidade inenarrável. Por quê? Políticas públicas, gestores de políticas públicas, a partir do momento do diagnóstico, vêm até nós perguntar se está errado ou se está certo, antes de colocar na rua. E para nós isso é absolutamente importante, absolutamente essencial. E é algo que a gente está vendo, né, especialmente por conta da nossa parceria com o governo, né, que a gente vê esse intercâmbio em relação a pensar antes de executar, especialmente no Jornada do Cidadão, que a Danila comentou conosco. E aqui a gente tem um pouquinho de dados, tá? Eu prometo que vai ser muito rápido, prometo que eu não vou me estender muito, mas aqui a gente tem um retrato do que foi o regulamento europeu entre 2018 e 2022 para refletir mais ou menos o mesmo tempo que a gente está em relação à LGPD, tá? Então, a gente tem aqui, tudo isso daqui está no QR Code no final, mas isso daqui é um retrato, né, do que é a regulamentação da privacidade e da proteção de dados na Europa, e aqui nós convertemos isso daqui nos controles que a gente tem em relação ao nosso diagnóstico, que é uma forma de demonstrar por que é importante um diagnóstico, por que é importante conhecer de maneira estruturada como aplicar LGPD. Então, aqui a gente vê que as multas que os controles de governança tratam equivalem a 35% das multas e por assim diante a gente tem aqui, a gente vai fazer uma análise desses números, tá? Então aqui a gente vê, por exemplo, né, vou até levantar aqui, só um minutinho, que a gente vê, por exemplo, que a governança equivale à grande maioria das multas e na primeira fase, logo na primeira fase, nós atacamos os principais motivos de multas na Europa relacionadas à governança do dado pessoal. Então, na primeira fase, nós temos planejamento, que é uma coisa que muitas autoridades europeias pedem logo de cara no momento de pensar numa multa. Temos o mapeamento de finalidades e hipóteses legais, temos o mapeamento de dados pessoais e temos o mapeamento de processos, o que já é uma demonstração de boa-fé, que é um princípio da LGPD também, apesar de não estar explícito, né, está no caput. A gente tem aqui o tratamento do dado pessoal em si, então o tratamento do dado pessoal equivale a 21% das multas na Europa e equivale a 49% do valor, o que causa bastante estranheza, obrigado. Então aqui a gente tem, né, que a principal causa é o não atendimento ao princípio geral do tratamento e as bases legais insuficientes, e para isso a gente tem esses controles, que são controles que atacam justamente esses problemas. Então, além de nós considerarmos o diagnóstico para a realidade da LGPD, ele se reflete a atuação das autoridades de proteção de dados lá na Europa. Aqui, para a gente finalizar essa primeira análise, né, a gente tem aqui o estado da segurança da informação, né, que equivale a 18% das multas, né, e temos 6% do valor total. E aqui a gente também tem esse tratamento, que é um tratamento que é junto com a SMIT, de certa forma, com a nossa Secretaria de Inovação e Tecnologia, porque nós pedimos, né, o inventário de software e ativos de tecnologia da informação. Então, veja, não há como tratar a segurança sem sequer saber o que eu possuo. Então, aqui a gente tem esses controles, tá? Os direitos dos titulares lá na Europa equivalem a um número muito baixo em relação a valor de multa, mas é 9% de incidência de quantidades. E a gente trata também, né, instituindo logo na primeira fase o canal de atendimento aos direitos do titular, o que é muito importante para nós. E por fim, eu quero destacar bastante desse aspecto, é a transparência, né? A transparência figura como uma das maiores necessidades de convergência e sinergia para com a LGPD. É válido ressaltar que, para mim, não existe qualquer tipo de problema entre a harmonização dessas leis, elas são complementares, mas é fato que a gente precisa pensar nela, e pensando nisso, pensando na transparência e no que ela significa, aqui a gente tem alguns controles que se aplicam exclusivamente para a transparência, como a informação do encarregado, né? A gente pede visibilidade total do canal do encarregado em todas as pastas da prefeitura, e a gente pede aqui também informações do tratamento de dados e da coleta de cookies, tá bom? Em síntese, o diagnóstico de maturidade é uma proposta, né, que a gente tem aqui dentro da CGM para toda a prefeitura e também para a administração pública indireta, né, no que se refere à sua aplicação. E também é uma proposta que a gente apresenta para o mundo, de certa forma, para que
pequenos municípios especialmente possam aplicar, possam estruturar, e a gente tem todos esses contextos, né, todos esses guias, todos os modelos necessários para a sua aplicação, tá bom? No que se refere ao diagnóstico na Prefeitura de São Paulo, poucos órgãos passaram de fase, né? A gente destaca aqui a Controladoria passou de fase, Secretaria de Fazenda passou de fase e Procuradoria-Geral do Município passou de fase. Mas também quero destacar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Gestão, que se destacam muito nesse contexto da conscientização, e a Secretaria de Governo também, que vai avançando para a próxima fase, tá? No que se refere às indiretas, né, nós temos aqui o encarregado da Prodam, o encarregado da SP-Trans, que são as únicas entidades que passaram de fase na aferição do diagnóstico também, por isso foram convidados, inclusive. Mas, de qualquer forma, o diagnóstico é uma ferramenta que a gente propõe dar para vocês, né, para quem quiser utilizar. E aqui, caso vocês queiram, a base de dados que foi utilizada da Europa é um robozinho que a gente programou, que ele vai nas autoridades e vai buscando cada um das multas. Então, aqui vocês podem usar a base de dados para fazer o que vocês quiserem com ela. E aqui a gente tem todos os materiais do diagnóstico e também, né, a gente se coloca plenamente à disposição para auxiliar na implementação do diagnóstico em municípios pequenos, caso vocês precisem. E, basicamente, eu acho que eu corri demais, né? Mas, de qualquer forma, está tudo certo. E aqui a gente tem a minha coordenadoria, tá? Eu quero destacar cada um deles aqui, reservar esse tempinho. Eu tenho a Maria Vitória, Tiago, Fábio Libonati, Kenar Pereira, Júlia, Matheus e João, todos eles muito importantes para nós, também quero destacar já. E também quero destacar, sem dúvida alguma, quem veio antes, tá? Então, o José Maurício foi o primeiro que tratou essa temática aqui, o Kelvin também e o João Vitor Paluca também, tá? Agradeço muito vocês, me coloco à disposição para ajudar na aplicação do diagnóstico, na LGPD, e fiquem à vontade, tá? Obrigado, gente. Bom, este foi o primeiro painel. Vamos fazer o seguinte, uma pequena pausa para o almoço, então. Tá? Teremos aí por volta de 2 horas de almoço, então retornaremos por volta de 15 para as 2, tá? Vou dar dicas de almoço. Aqui atrás tem, então, uma galeria com diversos restaurantes. Então, para quem ainda não conhece, podem ficar à vontade, que tem várias opções ali de pratos e a todos os gostos, tá bom? Então é isso. Nesse momento, vamos dar essa pausa. Retornaremos 15 para as 2 para dar continuidade, então, ao nosso evento. Bom almoço a todos.